Olá pessoal, aqui é a professora Sandra e eu vou estar conversando com vocês nessa videoaula sobre exame físico respiratório. Como é um assunto um pouco mais extenso, então a aula foi dividida em duas partes. Essa parte 1 e depois vocês acessam a parte 2. Bom, como todo exame físico, nós sempre começamos pela anamnese, né, pela coleta de dados clínicos do paciente, perguntando o que trouxe ao serviço, a queixa principal, história familiar e pessoal, clínica pregressa e outros dados sociais contemplados no instrumento no nosso serviço de sistematização da assistência que sejam pertinentes à situação do paciente. O exame físico respiratório, ele contempla os 4 passos propedêuticos: a inspeção, que é feita de forma estática e dinâmica, palpação, percussão e ausculta. E a aula é exatamente para falar sobre esses 4 passos propedêuticos. Bem, quando falamos de quadro respiratório, os principais sintomas associados à alteração respiratória seriam dor torácica. Então, perguntamos a intensidade da dor, se é uma dor contínua, que horas ela fica mais intensa, em que situações melhora, e pedimos para o paciente dizer aonde exatamente dói. A tosse, ela pode vir acompanhada de expectoração, ou seja, uma tosse que tem expectoração é a tosse que o paciente elimina a secreção ao tossir, né? Então, e ela pode ser também uma tosse seca, é simplesmente a tosse, né? O reflexo irritativo das vias aéreas sem eliminação de secreção. Então, é importante coletar esse dado. E se houver secreção, o aspecto dela, né? É mais amarelada, esverdeada, esbranquiçada, enfim, tentamos coletar esses dados com os pacientes. O termo hemoptise é usado quando existe a eliminação de sangue pela tosse. Isso geralmente está associado a quadros mais graves, mais sérios, né? E que certamente precisam de intervenção. Ruídos adventícios são sons anormais, né, detectados na ausculta, mas fiquem tranquilos, a gente vai abordar isso com bastante detalhamento na segunda parte da aula. E, finalmente, a dispneia. A dispneia é aquela dificuldade respiratória, quando o paciente fala para a gente assim, olha, eu sinto muita falta de ar. E eu realmente vejo clinicamente no exame físico esses sinais que me dizem, que falam a favor da dispneia. Então, se vocês observarem aqui, olha, nessa imagem, essa é a tiragem intercostal, né? Então, ele está usando musculatura acessória para respirar, porque normalmente, em condições normais, fisiológicas, o nosso músculo respiratório principal é o diafragma, né? Quando a dificuldade respiratória está tão intensa, o paciente precisa recrutar outros músculos para conseguir respirar, né? Então, o esforço respiratório é tão grande que recruta intercostais, esternocleidomastoideu, existe batimento de asa de nariz, retração de fúrcula, e esses sinais realmente são sinais de apneia presente. Como o pulmão é um órgão bilateral, né? Temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo, então sempre que formos realizar exame físico, a gente precisa comparar, né? Então, se eu inspeciono um ponto, eu tenho que comparar como que está o mesmo ponto no tórax do pulmão contralateral. E o exame físico é sempre feito assim, do ápice para as bases. Então, sempre no sentido céfalo-caudal, sempre nesse sentido, tá? Legal que o ambiente esteja tranquilo, a privacidade do paciente seja muito importante que seja respeitada, né? Então, vamos expor só o tórax para fazer o exame físico. Bom,
o pulmão, ele está presente em toda a caixa torácica. Então, a gente precisa avaliar a parte anterior e a parte posterior do tórax, né, do pulmão. Então, para avaliar a parte posterior, o paciente precisa estar sentado, né? E os braços, se ele tiver condição de cruzar os braços como se estivesse se autoabraçando, isso ajuda a afastar as escápulas e me abre um pouquinho mais espaço, né? Melhora o meu espaço de avaliação da parte pulmonar, né, posterior. Na no tórax anterior, o acesso, o paciente pode continuar sentado ou estar deitado, né, em decúbito dorsal. Enfim, gente, essa abordagem é para aqueles pacientes que têm condição de se sentar. Caso o paciente seja acamado, não tenha condição, esteja confinado ao leito, não tenha condição de sentar, aí não tem como. Nós só vamos conseguir avaliar mesmo o tórax anterior. Falar um pouquinho dessas linhas torácicas imaginárias. Elas são realmente imaginárias, né? Então, olhamos o tórax e entendemos o seguinte. Vamos olhar essa primeira imagem aqui, ó. Vou fazer um tracinho aqui. Vamos olhar essa primeira imagem. Vocês estão vendo uma linha imaginária bem no centro do tórax, né? Que passa pela coluna vertebral, né? E a outra, como está assinalado aí na legenda, é a linha escapular. Para que a gente precisa entender essas linhas imaginárias? Porque o ponto que a gente vai avaliar na percussão, principalmente, e na ausculta, é exatamente esse ponto que eu vou destacar aqui para vocês, ó. É aqui, ó, é essa região aqui. Porque se eu colocar meu estetoscópio ou for percutir na linha escapular ou muito próximo à coluna, eu não vou estar exatamente pegando o campo pulmonar. Da mesma forma, na região anterior, olha, nessa imagem abaixo do lado esquerdo da tela, nós temos a linha external, né, mediana, temos a linha mais axilar, mais próximo da axila, e a linha mediana, que é a linha hemiclavicular. É nesse ponto, é nessa linha que nós vamos percutir, posicionar o estetoscópio e para ter um melhor acesso ao campo pulmonar, tá? E essa foto do lado, essa imagem do lado direito da tela mostra o campo lateral, né? Então, das linhas imaginárias também, né? Então, temos a linha axilar média, a linha axilar anterior e a linha axilar posterior. Então, tudo isso serve como parâmetro para a gente saber a localização do estético e da percussão. Mas calma, calma, nós vamos conversar, né? Existem os slides mostrando os pontos da ausculta, os pontos da percussão, e eu acredito que isso vai ficar mais claro para vocês. Vamos começar então a falar dos passos propedêuticos. Inspeção. A inspeção, lembra que eu falei, ela deve ser feita. Existe a inspeção estática e a inspeção dinâmica. Então, vamos começar falando da inspeção estática. A inspeção estática é aquela onde eu não vou. Inspeção é só olhar, né? Eu não toco no paciente. Então, eu vou olhar a pele, presença de cicatrizes, retrações, abaulamentos, massas visíveis, enfim. E o formato do tórax, né? Tem vários slides que vão falar e tem fotos sobre formatos anormais de tórax. Então, um tórax normal, ou se é um tórax em tonel, funil, pombo, se tem escoliose, abaulamento, retrações. Então, vamos ver as imagens que isso vai ficar melhor. Então, é estático. Eu só olho assim formas e aparência. Então,
Vamos entender o que é um tórax normal. Um tórax normal é aquele que o diâmetro transversal é maior que o diâmetro anteroposterior. Então, quando a gente se olha de frente, o nosso diâmetro transversal é maior que o anteroposterior. Isso é a normalidade. Um tórax, agora a gente já está frente a situações anormais, mais patológicas, tá? Um tórax em tonel ou em barril, o que a gente vê? Olha, olhando essa imagem, ele parece um barril mesmo, né? Parece um barril, todo cilíndrico. Então, o diâmetro antero-posterior, ele praticamente se iguala ao diâmetro transversal. Onde isso ocorre? É mais comum mesmo em pacientes que têm enfisema pulmonar, né? São as condições que faz o enfisema pulmonar, ele faz uma das patologias que estão inclusas na doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que é o DPOC. Então, com o passar dos anos e a evolução da doença, o tórax, pela mudança da arquitetura pulmonar, né, de todo o parênquima pulmonar, vai se deformando. O tórax em funil, ou pectus excavatum, um termo latim, né, é essa depressão na porção inferior do externo. Então, a pessoa já nasce assim. Normalmente, isso tem causa congênita de desenvolvimento ósseo, né? Então, a pessoa nasce já com esse distúrbio congênito e conforme vai se desenvolvendo, isso vai se acentuando. Qual a consequência disso? Isso pode levar à compressão de órgãos, especificamente aqui o coração e vasos, né? É possível corrigir isso cirurgicamente. O tórax em pombo, ou spectus carinatum, o pectus carinatum é exatamente o oposto do outro. Então, o externo ele fica projetado, a porção inferior do externo fica projetada para frente, né? E as causas também podem ser congênitas, por exemplo, a síndrome de Marfan que causa o pectus excavatum pode também causar o pectus carinatum, né? Então, são anomalias congênitas do desenvolvimento do externo e algumas cardiopatias congênitas, né? Quando a criança nasce com alguns problemas cardíacos mais graves. A cifoescoliose torácica, ela tem a ver com postura, né? Postura ao longo da vida, que conforme vai envelhecendo, essa postura se perpetua e não volta mais, né? Então, ou até é possível dar uma melhorada, mas é muito, muito, muito mais complicado. Então, por isso, a postura encurvada é uma coisa que tem que ser corrigida ao longo da vida para não chegar nesse ponto quando estivermos numa idade mais avançada, né? O que acontece com isso? Aqui a gente não fala nem de parte estética, né? Mas vamos falar de parte funcional. Os pulmões, eles podem ficar mais distorcidos, é mais difícil o exame físico, a avaliação da expansibilidade pulmonar, enfim, um raio-x, é tudo um pouco mais complicado nessas pessoas, né? Vamos agora falar sobre inspeção dinâmica, né? Então, falamos da estática, que é aquela que a gente só olha, né? A dinâmica, a gente vai ver mesmo a questão do movimento, né? Então, a frequência respiratória. Quando a gente está avaliando, contando as respirações por minuto, a gente já está executando uma inspeção dinâmica. Uma frequência respiratória normal é aquela onde a pessoa respira de forma confortável, a frequência está de 12 a 20. O que seria o anormal? Quando ela está taquipneica, quando ela está bradipneica ou hiperpneica, né? E também tem uns outros padrões respiratórios que são esses que estão escritos aqui, né, nesse slide aqui, que seria a respiração de Cheyne-Stokes, Biot, Kussmaul, são respirações que normalmente estão associadas
a processos patológicos muito graves. Então, por exemplo, cetoacidose diabética, hipertensão intracraniana, enfim, condições onde realmente distúrbios metabólicos e muito, muito sérios. Palpação. Então, já falamos sobre inspeção, estática e dinâmica, palpação agora. Quando palpamos, o objetivo da palpação tórax é detectar se a presença de massas torácicas, desvios traqueais, quando acessamos a fúrcula, né, para buscarmos a traqueia. Mas aqui, especificamente nessa aula, a gente vai avaliar a parte de expansibilidade, esses dois itens que estão em negrito, expansibilidade e simetria pulmonar e o frêmito tóraco-vocal. Então, vamos entender isso com o posicionamento das mãos. Então, nessa imagem, aqui no canto direito do slide, mostra a avaliação da palpação anterior e depois posterior. As mãos são colocadas de forma espalmada logo abaixo das mamas e com os polegares aproximados e pedimos para o paciente inspirar profundamente e expirar. O que precisa acontecer? Os nossos polegares na inspiração, eles têm que ter um afastamento simétrico. Na expiração, uma aproximação simétrica. Na parte posterior, as mãos são colocadas na base pulmonar. Onde fica a base pulmonar? Abaixo das escápulas. Então, vamos lá, posicionando as mãos espalmadas, com polegares aproximados na linha da coluna vertebral, na linha mediana. Pedimos para o paciente inspirar, os polegares têm que se afastar simetricamente e expirar. Nesses slides também tem uma imagem mais aproximada, né, de como seria o posicionamento das mãos, tá? Olha, aqui no primeiro slide, deixa eu fazer uma sinalização aqui, ó. No primeiro slide, você vê que os polegares estão aproximados. Aqui, quando o paciente inspirou, o distanciamento dos polegares foi simétrico, ok? No segundo slide, as mãos posicionadas logo abaixo das escápulas, né, polegares aproximados, o paciente inspira e expira. E na região superior, colocamos as mãos nos ombros, polegares aproximados, inspira e expira. Então, é isso, né, avaliação da expansibilidade torácica. E agora vamos falar do frêmito tóraco-vocal, né? Então, o frêmito tóraco-vocal é aquela, como está escrito aí, é aquela transmissão da vibração do movimento do ar através da parede torácica durante a fonação. Então, vamos traduzir isso, né? Eu peço para o paciente falar 33, ou se não 1, né? Normalmente o 33 é mais famoso, né? Vamos ficar com 33. Então, o que eu faço? Eu coloco a palma da minha mão, como está mostrado nessa imagem aqui, deixa eu sinalizar, desse lado aqui, olha, palma da mão, né? Coloco aqui e peço para ele falar 33. O que eu devo sentir? Uma vibração na palma da minha mão. Vocês podem até testar isso nesse momento agora com vocês. Coloca a mão e fala 33. Vocês vão sentir uma vibraçãozinha. Isso aí é o frêmito tóraco-vocal. Aí, é importante eu avaliar o lado contralateral. Tem que ser igualzinho. Aí eu desço. 33. Para ele repetir. Vou para o segundo ponto contralateral. Tem que estar igual. E assim por diante, até completar esses 4 pontos na região anterior. E deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil para a gente falar. Então, a avaliação do frêmito tóraco-vocal são 4 pontos na região anterior e 5 pontos na região posterior. Então, sempre respeitando
aquilo lá que a gente viu no início da aula, né? Eu preciso evitar as escápulas, pôr a mão na escápula, e não pode estar tão do lado assim da coluna vertebral, então tem que ser naquela linha bem mediana mesmo, entre esses dois pontos, para eu pegar o campo pulmonar. O importante é que o que eu sentir aqui, deixa eu sinalizar para vocês só um instante. O que eu sentir aqui, eu tenho que sentir da mesma forma no ponto oposto. Aí eu desço. Dessa forma eu vou comparando, tá bom? Então, esses pontos vocês têm que conseguir memorizar, né? 4 pontos anterior, 5 pontos atrás. Aqui não tem espaço intercostal nem nada. E a vibração tem que ser a mesma coisa. Vamos entender o motivo dessa avaliação, né? Bom, o que é normal é isso que se vocês colocarem a mão em vocês vão sentir. Essa vibração é normal. Quando, por exemplo, eu sinto o 33 de um lado está igual, no mesmo ponto contralateral está diminuído, eu posso estar frente a alterações, né? Então, o que pode ser? Uma obstrução brônquica, por exemplo, no enfisema, um pneumotórax, que é a presença de ar, né, entre a pleura e o parênquima pulmonar, o derrame pleural, que é a presença de líquido entre as pleuras e o parênquima pulmonar. Então, tudo isso causa diminuição. Por isso que tem que sempre comparar os dois lados. Tá? E o que causa aumento? Aumento é quando eu tenho líquido nas vias aéreas, tá? Entendam, derrame não é líquido nas vias aéreas. O derrame está fora das vias aéreas, ele está lá entre as pleuras e o tecido pulmonar. Agora, na pneumonia, por exemplo, eu tenho líquido inflamatório, né? Eu tenho uma inflamação, uma infecção. Então, eu vou ter líquido nas vias aéreas, né? E isso causa aumento do frêmito. Então, eu sinto a vibração lá é maior, é mais intensa. Pessoal, finalizo aqui a primeira parte da aula. Então, vimos inspeção, palpação, e vamos agora, na segunda parte da aula, ver os dois outros passos propedêuticos. Encontro vocês lá.